Bom, então o pensamento dessa semana, galera, o tamanho do seu sucesso é proporcional ao esforço do seu trabalho, né? Então, essa frase eu gosto muito dela. É uma frase, galera, que nos traduz que nada na nossa vida acontece por acaso. Tudo é consequência de muita dedicação, muito esforço, muito sacrifício. Tudo bem? Então, não espere que as coisas vão acontecer por milagres. Tudo você tem que correr atrás. Então, estão se esforçando. Todo estudo que vocês estão fazendo não é tempo perdido. Tudo é acúmulo. Então, tudo que você está estudando se acumula, o vestibular vai acontecer e essa vaga vai ser minha esse semestre. Procure seguir as orientações que a gente está dando, pessoal, para que você consiga maximizar os seus desempenhos, tá? Então, o tamanho do seu sucesso aí é proporcional ao esforço do seu trabalho. Então, tentem fazer as coisas direitinho, que vocês não vão se arrepender disso, não. Bom, então vamos lá. Galera, eu combinei com o Aldo, então, da gente meio que rachar os conteúdos, tá ok? Então, quarta-feira ainda continua sendo comigo, então, as aulas. O Aldinho não vai conseguir pegar, ele está com muita tarefa também em outros lugares. Então, vai ficar comigo mesmo, só que eu vou rachar com ele os conteúdos. Então, eu peguei com ele, eu vou dar a geometria espacial com vocês, tá bom? Então, a geometria espacial vai ficar comigo. Confesso a vocês que eu não montei os meus slides e eu não fui preparado para geometria espacial. Então, vou fazer uma coisa aqui de improviso aqui mesmo. Vamos fazer um resumão de todos os sólidos geométricos, pode ser? Então, hoje vai ser só a parte teórica aí, de geometria espacial, e aí, a partir da próxima aula, a gente faz os exercícios, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou passar uma teoria, vou tentar passar um resumão teórico de tudo que a gente precisa saber dos sólidos geométricos, tá? E aí depois a gente vai dissecando ao longo do processo cada um deles. Então vamos lá. Primeiramente, da geometria espacial, é uma geometria que ela vai extrapolar o plano. Então a geometria plana, ela vai trabalhar com sólidos dentro de um certo plano. A geometria espacial vai extrapolar o plano, ok? E à medida que você vai dando características a essa figura, ela vai tendo nomezinhos especiais. O primeiro nome interessante que a gente tem que ter aí seria o prisma, né? O que deve acontecer para você ter um prisma? Para você construir um prisma, você tem que, no plano que você tem aqui, você tem que construir uma figura plana. Pode ser qualquer polígono que você queira. Quando eu falo a palavra polígono, esse sufixo, né? Gono significa dizer plano, tá bom? Então, poli, vários lados de um plano. Qualquer polígono que você queira. Eu vou colocar, por exemplo, um polígono de 4 lados aqui. Eu vou colocar um quadrilátero aqui. Para que dê o tridimensionalismo nas coisas, é interessante que você faça um cisalhamento, ou seja, deixe esse quadrilátero um pouco torto do jeito que eu fiz aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse quadrilátero que está aqui, eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, e eu vou copiar ele aqui em cima. Ctrl+C, Ctrl+V, copiar o mesmo quadrilátero aqui em cima. O que é um prisma? Um prisma vai ser unir todos os pontos aqui de baixo àquele ponto lá em cima. Então, vamos lá. O que eu preciso para construir um prisma? Eu preciso de 2 polígonos que são paralelos e congruentes. E esses polígonos recebem um nome especial. Esse polígono que está aqui embaixo, que ele é paralelo e congruente ao polígono aqui em cima, recebe o nome de base. Então, você precisa de 2 bases aí. Uma tensão interessante no meu prisma é o que vai aparecer nas faces laterais. O que eu vou ter nas faces laterais de qualquer prisma? Se ele for reto, retângulos. Se ele for oblíquo, paralelogramos. Tá bom? Então, o prisma ele é composto nas faces laterais por paralelogramos, se ele for um prisma oblíquo, ou retângulos, se ele for um prisma reto. Beleza? Como é que é o nome desse segmento aqui, pessoal? Como é que é o nome desse segmento de reta formador do prisma? Aresta. Isso aqui é chamado de base, ok? E cada polígono, cada parede é chamado de face. Beleza. Análogo ao prisma, você vai ter uma outra figurazinha aqui, que a gente chama ela de
cilindro. Pessoal, posso falar que o cilindro é um prisma? Sim ou não? Não. Não posso falar que o cilindro é um prisma. Tá bom? Por quê? Porque prisma tem que ter na base um polígono. Ok? Um polígono. E cilindro tem que ter na base uma figura circular. E uma figura circular não é um polígono. Não é um polígono. Tudo bem? Então, atenção, por favor, aqui. Nessa figura circular, pode ser o quê? Pessoal, no cilindro, na base, você pode ter uma circunferência, que é o caso mais comum, que 97% das questões vestibulares é circunferência. Mas na base pode ter uma elipse, na base pode ter uma hipérbole, na base pode ter uma parábola, na base pode ter qualquer figura circular que você conheça. Ou seja, atenção, ó, olha que legal. Isso aqui é uma coisa interessante de ter na cabeça. O prisma que a gente mais conhece é quando você coloca na base um círculo. E aí, para dar o tridimensionalismo, você faz o quê? Você coloca uma elipse, né? Você dá um cisalhamento nisso para dar o efeito 3D da figura tridimensional. Depois, você faz Ctrl+C, Ctrl+V, o mesmo círculo aqui em cima. Mesmo círculo aqui em cima. O que é um cilindro? É você unir todos os pontos do círculo de baixo até os pontos do círculo de cima. Bom, então, ele tem uma semelhança com um prisma. Qual é a grande semelhança? Pessoal, esse círculo que está aqui embaixo é chamado de base e tem um Ctrl+C, Ctrl+V aqui em cima, o mesmo círculo em cima também chamado de base. Então, ele tem duas bases, que são faces opostas e paralelas, tá? A grande diferença é que no prisma tem que ter segmentos de reta formadores, um polígono, e no cilindro você tem que ter uma figura circular. E quando eu coloco aqui, por exemplo, atenção, ó, quando eu coloco aqui, por exemplo, essa figura, que figura é essa? Uma hipérbole, né? Então, isso aqui é uma hipérbole. E se eu subo aqui, galera, ó, esses segmentos, eu faço Ctrl+C, Ctrl+V dessa hipérbole aqui em cima, essa figura geométrica formada aqui também é um cilindro, tá? Isso também é chamado cilindro. Esse cilindro que está aqui, o nome dele é cilindro circular. Ele está reto. Cilindro circular reto, tá bom? Esse cilindro que está aqui, pessoal, é o cilindro hiperbólico. Recebe o nome de cilindro também. Beleza? Então, o que caracteriza um cilindro? É você ter o quê? Uma figura plana embaixo, nesse caso uma hipérbole, Ctrl+C, Ctrl+V em cima, a mesma figura, e ligar os pontos de baixo até em cima. Isso caracteriza um cilindro. Então, o cilindro ele não precisa ser fechadinho, como a gente tem aqui. Ele pode ficar aberto se for um cilindro hiperbólico. Tá? Mas é claro que para as provas, o que interessa? Para as provas que interessam, geralmente é o cilindro circular, que a base é um círculo. De vez em quando cai o elíptico, a base é uma elipse. Mas eu queria que vocês tivessem na cabeça que precisa ser só, pode ter outros tipos de cilindro. Tá bom? Ficou claro o que eu falei, pessoal? Bom, elementos do cilindro aqui. Você vai ter o quê? Isso aqui também conhecido como base. Que tem duas bases opostas, né? Paralelas e congruentes. Isso aqui já não recebe mais o nome de aresta. Esse segmento formador recebe o nome de quê? Geratriz. Ok? Então, recebe o nome de geratriz. E aqui você tem outro elemento aqui, que seria o raio. Eu vou apagar esse elíptico aqui. Depois eu complemento outras coisas do cilindro aqui. Vamos lá. Próxima figura que eu queria colocar para vocês seria uma pirâmide. Bom, o que eu tenho que fazer para construir uma pirâmide, tá bom? Pessoal, para construir uma pirâmide, você tem que ter um polígono na base, e agora pode ser qualquer polígono. Eu vou colocar um polígono de 3 lados, eu vou colocar um triângulo, e você precisa de um ponto que não pertence a essa base. E aí eu pergunto, o que vai ser pirâmide? Vai ser a união de todos os pontos desse polígono da base até aquele ponto lá em cima. Então, essa figura aqui é chamada de pirâmide. Perceba que na pirâmide você só vai ter um polígono que vai estar aqui embaixo, ou seja, vai ter apenas um polígono que é chamado de base, tá bom? Tanto o prisma
quanto o cilindro, os dois possuem duas bases. Já a pirâmide, ela precisa apenas de uma base. Uma base apenas. Beleza? Alguém lembra? Alguém consegue me falar como é que é o nome desse ponto aqui, galera, que é formador da pirâmide? Esse ponto recebe o nome de vértice. Boa. E o segmento formador aqui, hein? Como é que é o nome do segmento formador? Aresta. E o polígono que está aqui do lado é chamado de face. Beleza? Essa é a pirâmide. Muito bem. E ao invés na base, se ao invés de ser um polígono que está na base, pessoal, for um círculo que está na base ou uma figura circular, né? Então, se for um círculo ou uma figura circular na base, esse sólido geométrico que tem um ponto fora e esse círculo ligar, recebe o nome de cone, né? Então, esse camarada aqui seria o cone. Elementos do cone também só tem uma base, assim como a pirâmide, apenas uma base. Vamos ter esse ponto aqui fora, aqui, que também recebe o nome de vértice. Bom, o segmento formador é também chamado de geratriz. Beleza, pessoal? Bom, eu acho que eu vou ficar com esses aqui. A esfera, depois eu faço um só para ele. Acho que por enquanto eu vou fazer só esse paralelo aqui. Tá? Agora, esses dois sólidos aqui iniciais, tanto o prisma quanto o cilindro, têm muitas características em comum. Eles não são os mesmos sólidos, mas eles têm características em comum, têm semelhanças entre eles. Assim como a pirâmide e o cone também têm característica em comum, têm semelhança entre eles. Tá bom? Bom, então a primeira característica comum, então deixa eu até colocar assim, ó, vou até pegar essa reta e vou dividir ela aqui. A primeira característica comum desses dois sólidos é que eles têm duas bases, né? Tanto o prisma quanto o cilindro, ambos possuem duas bases. Já a pirâmide e o cone, ambos possuem apenas uma base e um vértice oposto, tá ok? E aí, o que você vai ter também de semelhança? Pessoal, vamos falar assim, o que aparece na superfície lateral? Né? O que você tem na superfície lateral de um prisma? Na superfície lateral de um prisma, você tem retângulos, se ele for reto, ou paralelogramos, se ele for oblíquo. E se você pensar aqui no cilindro, você também, na superfície lateral, vai ter retângulos, né? Então, na hora que você planifica as coisas, né? Aqui o que você tem? Você vai ter na superfície lateral, melhor, planificação lateral, né? Do prisma, você vai ter paralelogramos ou retângulos. Do cilindro, você vai ter retângulos. E aí é importante a gente pensar nessa planificação, né? Então, se você tiver esse retângulozinho aqui, ou esse cilindro aqui, e você planificar ele, você vai ter um retângulo. E é interessante você pegar as dimensões. Se aqui for altura H, aqui vai ser a altura H. E se aqui for um raio R, esse tamanho vai ser 2πr. Preciso explicar isso melhor ou todo mundo lembra disso? Pessoal, aqui é mais um resumão das coisas, tá bom? Se você ficar em dúvida de alguma coisa, é só você perguntar. Bom, então continuando. E o que você vai ter na pirâmide, galera? O que você vai ter na planificação lateral de uma pirâmide? Você vai ter triângulos. E no cone, a gente vai ter... Alguém sabe o que vai ter na superfície lateral de um cone? Na hora que você planifica? Chamado de setor circular. Beleza? Como é que seria esse setor circular? Vamos tentar entender ele aqui. Então, considere que você tem um conezinho aqui. Desse cone, vamos falar que aqui é uma altura H. E esse tamanho aqui é um raio R. Na hora que você planifica esse cara aqui, você vai ter um setor circular, que é um pedaço de uma circunferência, né? E aí, o que eu tenho que perceber? Eu tenho que perceber que esse tamanho aqui, que é a geratriz, vai ser esse tamanho aqui desse raio, e que essa linha aqui, ó, é 2πr. Todo mundo sacou a planificação lateral? Áreas, pessoal. Como é que a gente vai pensar em áreas? Área total. Bom, pensar na área total desses dois aqui, tanto faz. A área total desses dois aqui tem que ser pensado como sendo 2 vezes a área da base.
mais a área lateral. A ideia é, como é que vai ser a área lateral do cilindro? Bom, a área lateral do cilindro, ele vai ser o quê? A área desse retângulo. E a área desse retângulo vai ser base vezes altura, sendo que a base é 2πr e a altura é o h. Bom, e como é que seria a área total das outras duas figuras? A diferença é que não vai ter duas bases. Então, não é uma base em cima, outra base embaixo, como eu tenho no prisma e no cilindro. Aqui, o que eu vou ter como área total é somente uma área da base mais a área lateral. E como é que eu vou pensar na área lateral aqui do meu cone? Ó, anota isso aqui, hein? A área lateral é grip. Grip G vezes R vezes π. Essa seria a área lateral do cone. E eu queria trabalhar um pouquinho sobre essa área lateral. Vamos lá. Só passar o slidezinho aqui, depois eu volto, tá bom? Passando os slides aqui. Então, vamos lá. Pessoal, eu tenho um conezinho aqui. Desse cone, vamos falar que isso aqui é a geratriz. E vamos falar que aqui embaixo é raio R da base. Na hora que eu planificar esse cone, significa dizer que você vai ter uma circunferência grandona. E esse cone, a superfície lateral dele é um pedaço dessa circunferência, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma circunferência um pouco melhor aqui. Beleza? Eu tenho essa circunferência, aqui está o centro dela. E ó, esse camarada, que é chamado setor circular, eu vou destacar em verde aqui. Ele vai ser a planificação da superfície lateral desse conezinho. Esse tamanho é a geratriz, e esse tamanho aqui é o tamanho dessa circunferência que foi esticada. Então, esse tamanho é 2πr. E aí, como é que eu demonstro a área lateral dessa bagaça? Você vai fazer uma regra de 3, envolvendo comprimento, envolvendo área. Envolvendo comprimento, envolvendo área. Bom, o que você vai fazer? O comprimento total dessa circunferência. Gente, o comprimento da circunferência é 2πr. Agora, cuidado que o raio desse aqui é a geratriz, né? Então, o comprimento todo da circunferência é 2πr, sendo que o raio é a geratriz, está para a área total da circunferência, que é πr ao quadrado, sendo que o raio todo é geratriz, está para π vezes g ao quadrado. Todo mundo entende 2πg está para πg ao quadrado? Área total. Assim como o quê? Assim como esse comprimento que está aqui, 2πr, vai estar para essa área aqui, ó, que é a área lateral do meu cone. Sacaram? Produto cruzado, esse vezes esse, vai ficar aqui 2πg vezes área lateral, é igual a esse vezes esse. Vai ficar 2πr vezes πg ao quadrado. Então, com regra de 3, a gente mata aquela fórmula. O 2π cancela com 2π. Uma geratriz de um lado cancela com uma geratriz do outro. E aí você vai ter que essa área lateral fica R vezes π vezes G. Aí é só agrupar para que a gente lembre da manhãzinha que eu quero que os senhores tenham da área lateral. Gente, leia isso como G, R, π, que eu prefiro ler como grip. Ok? G, R, π. É a área lateral da superfície de um cone. Legal ter isso aí, tá? Legal ter essa regra de 3 na cabeça. A mesma regra de 3... Ou melhor, uma regra de 3 equivalente, você pode pensar para descobrir o ângulo, tá bom? Esse ângulo aqui, ó, do setor circular planificado, ele também pode ser descoberto fazendo o quê? Uma regra de 3 que envolva comprimento e envolva ângulo. Então, você pode falar que o comprimento todo dessa circunferência aqui, pessoal, que vai ser igual a 2πg, está para o ângulo todo, que é 360 graus, assim como esse comprimento aqui, que é 2πr, está para alfa. Então, fazendo essa regra de 3, você consegue fácil
descobrir o ângulo alfa também. Então, vamos lá. Voltando nesse slide, eu queria comentar mais agora sobre o volume das coisas. Volume, pessoal, como é que eu faço para calcular volume? O volume é dado pela fórmula área da base vezes altura, tanto do prisma quanto do cilindro. E aqui o volume é igual a 1/3 da área da base vezes altura. Eu queria comentar um pouquinho mais sobre isso aqui. Pessoal, tá todo mundo vendo a nossa apostilazinha aqui, tranquilo? Consegue ver ela? Uhum. Beleza? Vamos lá. Essa apostila, ela é formada por quê? Por folhas, uma sobreposta à outra. Tudo bem? Se eu pego apenas uma folha, pergunta aos senhores, se eu peguei apenas uma folha. Pessoal, essa folha tem volume? Sim ou não? Não. Não, essa folha não tem volume. Essa folha tem o quê? Área. Como é que a galera pensou em determinar volume de alguma coisa? A galera pensou o seguinte, ó. Se eu pego essa bagaça aqui, que tem área, e começo a sobrepor uma área em cima de outra área, uma área em cima de outra área, eu começo a colocar várias áreas seguidas uma em cima da outra, pessoal, eu vou ter alguma coisa formada com o quê? O volume. Então, agora eu posso falar que essa apostila é um prisma. E essa apostila tem volume. Entende o que eu estou falando? Tudo bem? Sim? Bom. E aí, como é que as pessoas pensaram em calcular volume de alguma coisa? Ah, para eu calcular volume, então, basta eu somar as áreas que estão sendo empilhadas, uma em cima da outra. Se eu somo as áreas que estão sendo empilhadas uma em cima da outra, eu calculo o volume desse negócio. Então, qual é a ideia? A ideia é, pessoal, você vai ter uma área aqui, ok? Essa aqui é a área A. Aí você vai empilhar uma outra coisinha aqui em cima com outra área. Aí depois você vai empilhar uma outra coisinha aqui em cima com a mesma área. E aí você sai empilhando áreas em cima de áreas. Então você vai ter uma área, mais 2 áreas, mais 3 áreas, mais 4 áreas. Quantas áreas você vai ter? Ah, eu vou ter uma quantidade que eu estou subindo de áreas. Então, essa altura indica a quantidade de áreas que eu estou empilhando uma em cima da outra. Essa é a ideia. Então, por isso que é base vezes altura, porque eu estou só área da base vezes altura, porque é área da base, mais área da base, mais área da base, mais área da base. Pessoal, isso está claro? Beleza. E como é que você vai fazer quando tiver um biquinho? Então, a parada é, num prisma, você tem uma base em cima, base embaixo. Na hora que você fizer, então, Ctrl+C, Ctrl+V, você ligar, isso é um prisma ou um cilindro, né? Tanto faz. Aí você pensa no empilhamento das áreas, tá bom? Já na pirâmide, tenta olhar para mim, por favor, aqui no vídeo. Já na pirâmide, o que acontece? Tem um biquinho aqui em cima. Aí, como mãe, ó, olha o macetezinho, ó. Tem um biquinho aqui em cima. Pessoal, toda vez que desce e sobe lá em cima, num biquinho, eles vão juntar. Toda vez que junta lá em cima, eu quero que você reze 1/3. Reze 1/3. 1/3 de quê? 1/3 da área da base vezes a altura. Então, eu tenho essa manha na cabeça. Qual é a manha? Quando não forma biquinho, é a área da base vezes a altura. Pessoal, quando forma biquinho, junta lá em cima. Se junta lá em cima, é 1/3 da área da base vezes a altura. Esse 1/3 é por quê? Porque tem como você demonstrar que essas bagaças aí formam um prisma. Se você pegar 3 deles, formam um prisma. Ok? Tá. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui de coisas interessantes que é bom a gente saber? Primeiro, como é que eu faço para descobrir a menor distância entre 2 pontos? Para descobrir a menor distância de 2 pontos, eu ligo esses 2 pontos através de um segmento de reta e a menor distância é esse segmento de reta. Atenção, a menor distância de 2 pontos não é uma reta. Uma reta não tem nem começo e nem fim, tá bom? A menor distância de 2 pontos é um segmento de reta. Está contida na reta que une os 2 pontos, mas a menor distância é um segmento de reta, tá? Pessoal, agora como é que eu faço para descobrir a menor distância de 2 pontos na superfície de um sólido? Ou seja, se eu pego um ponto daqui e pego um ponto daqui, como é que eu vou descobrir a menor distância que eu tenho unindo esses 2 pontos? Para você fazer isso, a ideia é
planifique a figura. De boa? Planifica a figura. Então, essa é a ideia. Então, se você quiser anotar aí, eu acho legal você anotar isso como observaçãozinha aí. O que eu quero que vocês anotem? Coloca como obs aí. Deixa eu ver se eu coloco, faço ela aqui. Observação. A menor distância entre dois pontos. Entre dois pontos. Na superfície de um sólido. Quando eu falo sólido, é figura espacial. Deve ser encontrada planificando. A menor distância entre dois pontos na superfície de um sólido deve ser encontrada planificando. Planificando a figura. Tudo bem? A gente vai fazer alguns exercícios disso aí de forma interessante. Mas antes, me veio uma coisa na cabeça aqui que eu quero discutir com vocês. Vem cá, esse aqui já vi cair no Enem, vai que de repente cai no UNB. Posso passar aqui? Vamos lá. Deixa eu brincar com uma coisinha aqui com vocês aqui. Ó. Pessoal, vamos supor que você tenha aqui esse sólido, que é um cilindro, né? Como é que eu faço para descobrir a menor distância desse ponto até esse ponto aqui? Bom, se a gente perceber, esse corte que eu fizer aqui, ó, vai ser um arco. Se eu continuar lá atrás, vai ser um arco de quê? Se você cortar um cilindro assim, de forma oblíqua. Que figura é essa que está aqui, por favor, em azul? Alguém consegue me falar? Como o quê? É uma elipse. Ok? E aí, nesse caso, esse aqui é um arco de elipse. Como é que eu faço para encontrar essa distância? Bom, para encontrar essa distância, vamos falar que aqui é a altura H e aqui é raio R. Para encontrar essa distância, como eu falei, planifica a figura. Essa planificação vai dar um retângulo em que esse tamanho continua sendo o mesmo H daqui é igual a esse H, ok? E esse tamanho aqui é a circunferência estirada, que nós chamamos, tá bom? É o comprimento da circunferência, que é 2πr. Preciso explicar isso aqui melhor? Todos entendem isso aqui? Beleza? Beleza. Bom, vamos lá. Vamos chamar esse ponto aqui de ponto A e vamos falar que o ponto A vai estar aqui. E aí, vamos chamar isso aqui de ponto B. Esse ponto B vai estar na metade da circunferência. Então, ele vai estar aqui em cima, no ponto médio. E na hora que você ligar esses dois caras, esse arco aqui vira esse segmento de reta. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a partir daqui e vou fazer um teorema de Pitágoras. Um teorema de Pitágoras com essas dimensões aqui. Em que essa distância D desse arco é essa hipotenusa, esse tamanho aqui é o tamanho H, e esse tamanho aqui é o tamanho π vezes R. Pessoal, não era isso que eu queria comentar, mas isso aqui é o bate-papo inicial para eu começar a comentar a parada nova. Quero saber se até aqui todo mundo entendeu o que eu falei. Alguma dúvida? Por que o B está no ponto médio? Por que o P está no ponto médio? Tenta pensar no seguinte aqui, ó. Tenta pensar que você vai pegar esse pedaço, vai cortar ele, e a partir daqui você vai abrir esse cara, de tal modo que essa linha que está aqui embaixo, ó, vai se esticar nessa linha que está aqui. Conseguiu entender o que eu falei? Beleza. O que acontece se você colocasse o ponto B aqui? Se você colocasse o ponto B aqui, tenta imaginar que na hora que você pegar esse tamanho e fizer ele encostando aqui, o ponto B ele iria ficar em cima do ponto A. Conseguiu visualizar o que eu falei? A ideia que eu tenho que ter aqui é a seguinte, ó. A ideia que eu tenho que ter aqui é a seguinte. Vem cá. Para eu chegar nesse ponto B, projeta o ponto B aqui embaixo, ó. Projetei. Ele deu aqui embaixo, B'. Então, para você sair do ponto A e chegar lá no ponto B, você deu meia volta. A meia volta que está aqui na frente. E a outra meia volta está lá atrás, ó. Por isso que ele está exatamente só no ponto médio aqui. Beleza. Conseguiu visualizar mesmo? Uhum. Obrigada, Luiz. De nada. Não. De boa? Tá. Agora, deixa eu fazer a seguinte pergunta para os senhores. E se eu pegar aqui agora, ó, eu quero andar agora fazendo o seguinte, eu tenho um cilindrão aqui,
Eu vou ter o ponto A aqui em cima. Eu quero chegar no ponto B aqui embaixo, percorrendo pela menor volta por cima. Mas eu quero fazer isso, ó. Vir para cá, depois ir lá atrás, depois subir de novo aqui. Como é que eu vou fazer isso? Vocês entenderam o que eu quero fazer agora? Eu não quero ir diretão. Eu quero antes fazer o quê? Eu quero passar por um outro ponto perto do cilindro, dar a volta ali por trás, e depois chegar lá em cima. Como é que eu vou fazer agora? Deixa eu só colocar um pouquinho mais proporcional aqui. Que na verdade vai ser mais ou menos isso, né? Você vai dar a volta ali por trás, depois você vai pegar aqui. Como é que eu faço para descobrir essa bagaça? Você vai do A até o ponto médio da altura e depois para B? Será que até o ponto médio rola? A ideia é a seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou cortar o meu cilindro aqui. Pessoal, quando eu secciono o cilindro no plano paralelo ao plano da base, o que vai ser a intenção desse plano com o cilindro? O próprio polígono da base. Então, se eu cortar por um plano paralelo ao cilindro, você vai ter o mesmo círculo que está na base naquela secção. Todo mundo consegue visualizar isso? Aí, o que eu vou ter? Pessoal, eu vou ter um cilindro aqui embaixo e eu vou ter outro cilindro aqui em cima. De boa? Alguém consegue me falar o que vai ser esse camarada aqui? Ele vai ser um arco, sabe de quê, pessoal? Disso aqui, ó. Todo mundo consegue ver isso aqui? A espiral do caderno? Essa espiral, ela está vindo, ó, circundando a bagaça como se fosse o cilindro. Conseguiu visualizar isso? E aí, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer exatamente o quê? Planifica o cilindro. Na hora que eu planificar o cilindro, vai dar exatamente um retângulo, onde a dimensão vai ser aqui H, aqui embaixo 2πr, certo? Esse ponto que ele atingiu, a gente vai meio que planificar ele aqui também. Eu vou colocar esse segmento aqui como sendo o quê? Essa linha planificada é esse segmento, essa linha planificada é esse segmento, e essa linha planificada é esse segmento. Todo mundo entendeu o que eu falei? Na hora que eu pegar e ligar tudo isso aqui, ó, no segmento de reta, eu vou ter a parada que eu quero? Não, né? Esse segmento, ele é o quê? Ele vai fazer isso aqui tudo, não é assim? Isso aqui que planificado dá isso aqui. Dá para entender o que eu falei? Ok? E aí, como é que eu vou fazer essa bagaça, então, vir aqui? A ideia é, eu vou fazer um helicoidal nessa parte de baixo até chegar na metade. Conseguiram visualizar o que eu falei? Então, eu tenho que chegar na metade do outro lado aqui, ó. Esse helicoidal aqui embaixo, ele chega na metade do outro lado. E aí, depois, você vai ter outro helicoidal chegando na outra metade. Então, na verdade, essa figura está até esquisita aqui, né? Eu tenho que fazer isso aqui, isso aqui. Na verdade, é assim. Vou tentar fazer direitinho aqui, bonitinho aqui. É assim. Aí, o que acontece? Esse arco está aqui na frente do cilindro. Esse arco vai estar lá atrás do cilindro. E esse arco vai, de novo, estar aqui na frente do cilindro. Então, você vai cortar o cilindro aqui. Depois, você vai cortar o cilindro aqui. Conseguiram enxergar o que eu falei? Então, na verdade, serão quantos arcos ali, galera? 3. 3 arcos, né? Então, você vai ter que simplificar, cortar ele aqui, ó. Cortar ele aqui, ó. E cortar em cima. Então, esse segmento aqui, ele vai ficar exatamente vindo assim. Planificado. Tudo bem? Aí, depois, pessoal, você vai ter um outro segmento aqui na parte de trás, né? Aí, eu vou pegar, ó, esse cilindro aqui. Vou planificar ele como sendo daqui para cá. Como 2πr. Esse ponto A aqui, e vamos colocar esse aqui como ponto C. O ponto C vai estar aqui, na verdade o ponto C vai estar aqui no meio, né? Da planificação dele. Depois, você planifica o outro cilindro, a outra parte do cilindro, como sendo aqui, ó. Que você vai ter o ponto C aqui, galera, e aqui vai ter um ponto D, que está bem aqui do lado, em que você vai ter, de novo, aqui no meio, né? E esse outro pedaço do cilindro, a gente planifica ele aqui. Vocês conseguiram sacar o que eu estou fazendo? E aí você liga aqui. Ele, na verdade, ele tinha que passar, porque não ficou bonitinho as minhas figuras, né? Mas ele, na verdade, vai passar daqui até aqui, depois daqui até aqui, depois daqui até aqui. Entenderam, gente?
Ah, mas ó, esse tamanho aqui, que é essa representação, é igual a esse tamanho aqui, que é igual a essa representação, que é igual a esse tamanho aqui, que é igual a essa representação. Então, o que eu poderia pensar? Eu poderia pensar simplesmente em pegar esse cilindro que está aqui embaixo, apenas isso, esse cilindro que está aqui, planificar ele aqui, descobrir que distância é essa D e multiplicá-la por quanto? Por 3. Porque eu planifiquei ele em etapas do jeito que eu estou fazendo aqui. Ficou muita viagem? Não sei se eu consegui desenhar o que eu quis falar. Ó, o nome matemático dessa curva vermelha, é helicoidal, tá bom? Isso é uma helicoidal. É uma hélice. A gente chama de hélice. Ok? Uma helicoidal. Então é a mesma coisa, né? Esse tamanho é quanto? É a altura dividido por 3. Esse tamanho é quanto? Π vezes R. Faz um Pitágoras dentro desse triângulo laranja e multiplica por 3. Ou, se você preferir, por semelhança de triângulo também sai fácil, pensa na figura inteira, do jeito que eu coloquei aqui, ok? Onde esse tamanho aqui é a altura H, esse tamanho aqui, ó, é 1, 2, 3 metades disso aqui, então esse tamanho vai ser igual a 3 πrs, e aí você faz o Pitágoras no verde grandão, que também você vai chegar na distância total. Beleza? Luiz, Oi. eu tenho uma pergunta, mas não é sobre esse negócio que você fez, não. Porque isso já caiu no Enem já várias vezes. Que quantos planos eu tenho que traçar dentro de uma figura para saber quantas figuras podem ser formadas? Você entendeu? Eu entendi sua pergunta. Vamos fazer isso. Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou começar com um prisma de base triangular, tá bom? Vê se é isso que você está querendo, ó. Num prisma de base triangular, eu vou seccionar por vários planos ele. E quais polígonos eu consigo formar seccionando esse prisma? Essa foi a sua pergunta? Exato, é isso mesmo. Tá bom. Então, vamos lá. Como é que você pode pensar nesse tipo de questão? Nesse tipo de questão, vamos pensar da seguinte maneira, ó. Se eu partir daqui, como é que eu posso seccionar essa minha figura? Tá ok? Então, eu posso seccionar ela assim, ó. Primeiro, quantas faces tem essa figura? 4. 4 faces. Ela tem 4 faces, essa figura. Se essa figura tem 4 faces, significa 3 laterais, né? Então, 3 sendo aqui na superfície lateral, que seriam 3 triângulos, um ali atrás, ok? E a base, totalizando 4. A ideia é, menor quantidade de lados que eu tenho num polígono são 3 lados. Então, se eu seccionar esse meu cara em 3 dessas 4 faces, eu formo um triângulo. E se eu seccionar nas 4 faces, eu formo um quadrilátero. Então, um polígono tem 4 faces, eu consigo formar só triângulos e quadriláteros. Como é que eu formo triângulos? Sei lá, eu posso cortar só assim. Essa é uma das formas de cortar ele, formando triângulos, ok? Mas o que interessa é, eu vou ter um segmento numa face, eu vou ter um segmento na outra face, e eu vou ter um segmento na terceira face. Conseguiu entender o que eu falei? Entendi. Beleza? Eu posso seccionar também, se você quiser, eu posso seccionar ele aqui, ó. Ok? Mas o que interessa é, eu vou ter um segmento nessa face, um segmento em outra face, um segmento em outra face. Então, eu posso cortar ele seccionando em 3 faces. Ou eu posso seccionar as 4 faces. Se eu secciono as 4 faces, que tipo de figura eu consigo formar aqui? Como é que você secciona as 4 faces, né? Pensa assim, ó, eu vou seccionar essa face aqui, eu vou seccionar essa face aqui, e eu vou seccionar essa face aqui. E aí você fecha. Então, você vai ter 1, 2, 3, 4. Você formou um quadrilátero. Beleza o que eu falei? Beleza. Bom, agora se na base você tiver um quadrilátero e formar uma pirâmide, se na base você tiver um quadrilátero e formar uma pirâmide, a minha pergunta é, quantas faces você vai ter? 5 faces. 5 faces.
Então, se você tem 5 faces, quais são os tipos de polígonos que você pode montar? O menor deles, um triângulo, se você selecionar 3 faces, ou um quadrilátero, ou um pentágono. Então, você consegue formar triângulos, quadriláteros e pentágonos. Como é que eu formo triângulos? Cortando 3 faces. Então, o que eu faço? Ó, corta aqui e corta aqui, por exemplo. Aí você forma triângulos. Cortei 3 faces. Se eu cortar 4 faces, eu formo um quadrilátero. Então, eu posso formar aqui, ó, por exemplo, um quadrilátero. Um outro quadrilátero, ele também pode ser formado como? Um outro quadrilátero, ele também pode ser formado a partir daqui, ó. Eu corto uma face aqui, corto uma face lá atrás. Corto 2 faces, a terceira face aqui e a quarta face lá atrás, ó. É um outro quadrilátero. Irregular aí. Conseguiu enxergar? E se eu pego esse ponto e trago ele um pouquinho para cá, eu corto as 5 faces. Então, ó, se eu pegar esse ponto, eu corto a face de baixo, uma face, eu corto essa face lateral aqui, 2, essa face aqui, 3. Depois, eu corto a lá de trás, 4, depois essa aqui, 5. Formei um pentágono. Eu acho que é essa habilidade que o Enem quer quando ele faz os cortes lá nas pirâmides. Tá bom? É você ter essa ideia que eu acabei de colocar aqui. Conseguiu visualizar? Beleza. Consegui. Valeu, Luiz. Ok. Bom, galera, tem algumas coisinhas ainda para a gente falar. Falta falar de 2 coisas, que seria troncos, tá bom? E esferas, tá? Mas eu acho que, por enquanto, a gente já tem muito tipo de exercício para a gente trabalhar ainda. Beleza? Tranquilo? Beleza. Tá, então faltou falar só de 2 teorias, então, com os senhores, que foi a parte de esferas e a parte de troncos. Isso eu faço também depois que a gente fizer exercício de prismas, pirâmides, cones e faltou o quê? Cilindro, né? Prisma, cilindro, pirâmides e cones. É isso aí. Acho que por hoje é isso. Valeu, galera. Brigadão. Valeu, gente. Obrigada. Brigadão. Por hoje é só. Até mais ver.